mesmo, Mário. Nosso convidado chegou, pessoal. Ele se chama Sebastião, mas está escrito Rosana. Não é, meu querido Votri? Bom dia. Bom dia, tudo bem, professor? Muito bem. Então tá bom. Olha, pessoal, nós estamos aqui então agora com o professor Sebastião Votri. Ele se formou na área de sociolinguística e de análise de discurso. E ele foi mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e foi doutor pela PUC do Rio de Janeiro. Foi livre docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também trabalhou na UF, na Universidade Federal Fluminense. Esse sujeito foi um camarada na minha vida muito importante e eu vou dizer por quê. Ele, uma época, trabalhava com alguma coisa relacionada à CAPES. E nós estávamos, na época, na PUC, passando da nota 4 para a nota 5. Nós nunca conseguimos chegar na nota 6. E o Sebastião foi um sujeito que esteve lá conosco, ajudando a melhorar o que a gente estava fazendo na época, né? Então, ele foi um parceiro e nós devemos muito a ele. Além disso, ele sempre frequentou a PUC com muito carinho por nós e nós por ele. E aí agora eu resolvi trazê-lo de volta, porque vocês lembram que leram este livro que eu indiquei para vocês, e é o livro que ele vai trabalhar hoje conosco. Então, professor Sebastião José Votri, seja bem-vindo. Este grupo aqui é o grupo de estudo do discurso, e nós estamos ansiosíssimos para ouvir você. Eu pergunto, você quer compartilhar a tela? Você quer que eu compartilhe? Porque eu deixei na minha tela aquele arquivo que você me mandou. Sim. Inicialmente, gostaria de dizer, Neuza, que para mim, o contato com a PUC de São Paulo sempre foi muito importante para o meu desenvolvimento intelectual e ético. Eu conheci pessoalmente Madre Olívia, muitas vezes me encontrei com ela. Foi na PUC de São Paulo que eu fiz o meu primeiro curso sobre João Guimarães Rosa, com José Carlos Garbulho, em 68. É. Eu morava no Rio Grande do Sul e vinha fazer as atividades que a PUC de São Paulo oferecia. E também tive o prazer de dar um curso de sociolinguística no programa da PUC, mas foi nos anos 90, em que convivi um pouco com o seu grupo aí. Neuza, eu estou um pouco emocionado, vou falando sobre generalidades para me acalmar. Sim, Depois eu senhor, falo com mais perfeito. tranquilidade. Já falou em Madre Olívia, nós já ficamos muito felizes, porque, sem dúvida nenhuma, ela foi importante para a criação do nosso programa. Sim, e escrevi um trabalho sobre aspectos discursivos do uso da vírgula a partir da análise que Madre Olívia fez da vírgula. Isso, é porque ela falava das relações valores, né, Sebastião? Isso mesmo, Era é. muito Foi bom, um era trabalho muito interessante. interessante que ela escreveu naquela época. Isso mesmo. Era um salto interessante que ela estava dando. Muito interessante, porque ela estava trabalhando com a concepção de chunks, de partes significativas que era preciso entender para ver onde marcar e onde não marcar, que havia um processo de pausa. O meu irmão Vilmar chegou a analisar comigo esse trabalho dela e levantava a ideia de que deveria haver um espaço no papel entre uma parte e outra, onde havia vírgula. Eu disse, Vilmar, você é louco, isso é ideia de engenheiro, mas tudo bem. É. Ideia de engenheiro é diferente mesmo. É É diferente. isso mesmo. Isso. Mas aconteceu uma coisa interessante com a minha formação, também para eu ir me acalmando e entrando no livro, que foi que, formado em sociolinguística, eu fui me envolvendo com as questões do conteúdo das entrevistas. Fui atrás de analistas do discurso lá em Montreal, mais de uma vez falei com eles dizendo que eu queria entrar um pouco na análise do conteúdo das entrevistas. E com um grupo lá, Pierrette Cibot e Diane Vincent, nós entramos no corpus Le Français Parlé
para ver o conteúdo. Na época, Diane Van Sam me falou o seguinte: isso aqui tem um problema ético, porque ela é antropóloga. A gente analisa as falas e não presta atenção para as implicações éticas dessas falas, para o caráter de opressão que está presente nessas falas. E aquilo foi me interessando cada vez mais por isso, Neuza. Um determinado momento, eu vi que eu não estava mais fazendo sociolinguística no sentido convencional. Estava atrás das implicações que se podem descobrir nos textos do processo de violência e de fascismo que está presente na aculturação. A ideia de que o processo de aculturação é um processo de violência começou a crescer cada vez mais naquela época. E eu fui atrás de Richard Rorty e meditei contingência, ironia e solidariedade dele. Li com alguma atenção Filosofia e o Espelho e o Espelho da Experiência. E agora, nesse momento, preparando essa live para você, eu li Philosophy and Social Hope. E essa é a ideia inicial que está por detrás desse livro, a ideia da... Não se trabalha para procurar a verdade, porque não existe uma verdade imanente. Existe uma verdade conveniente para pessoas que pertencem ao mesmo grupo, à mesma orientação. E por esta orientação você pode entender orientação política, filosófica, literária, religiosa, sexual, racial, étnica e assim por diante. Então, o dado mais interessante para eu começar, agora eu já relaxei, só faz sentido debruçarmos-nos sobre os textos se for para diminuir o sofrimento. Se for para fazer o mundo ficar um pouco melhor. Então, a ideia da esperança é superior à ideia da busca da verdade. Desistir da busca da verdade. A busca da verdade é uma coisa imanente. Nietzsche já dizia muito claramente isso. Precisamos libertar-nos da verdade, no sentido de libertar-nos daquela verdade imanente que não se altera. Então, é nesse espírito, Neuza, que quando a Parábola me convidou para fazer o livro, eu disse, mas a minha experiência é muito limitada, é na análise do conteúdo e na análise crítica do discurso. O Márcio foi me apertando, eu disse, olha, a minha experiência é mais de redescrição, é rortiana. Ele falou, não importa, nós queríamos que você escrevesse um trabalho autoral, não me deixaram ter parceiro, a Rosana me ajudou muito na organização do livro, não me deixaram ter parceiro, disseram que era para eu fazer sozinho, a coletânea, aliás, é de textos para a graduação, é só de autores isolados. E eu negociei, digo, só me interessa trabalhar com a opressão. E tentar ver luz para confrontar a opressão. Falaram, tá bom, pode fazer. Eu tinha um outro capítulo que era sobre os presídios do Rio de Janeiro. Sobre um presídio do Rio de Janeiro, comandado por uma mulher que se transformou num jardim, porque ela trabalhava nessa ideia da esperança. Na ideia muito mais do que da humanização, e sim da felicidade dentro do presídio. Ela trabalhou uma unidade aqui no complexo de Bangu, 8, 9 presídios, 10 presídios agora em Bangu, e ela trabalhou um que era só com membros do Comando Vermelho. Eles estão separados, para evitar problemas de diversa natureza. E quando ela terminou a função como gestora, o presídio dela era um jardim, com flores, com plantas, com criação de animais. E esse capítulo eu tive que deixar porque estava ficando muito pesado o trabalho.
Mas, para esta apresentação agora, eu fiz uma seleção cuidadosa. Vou ver se vou falando sem assim a gente precisar projetar, porque eu me preparei com muito Mas carinho para esse eu tenho a encontro. projeção. Você quer que eu ponha, Sebastião? Eu posso pôr. Você põe para ver se eu consigo ler. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Compartilhei, Sim, estou pessoal? conseguindo. Vai avançando. Compartilhei ou não, pessoal? Tá. Fala para mim o que tá errado. O que Falta tá errado? maximizar. Agora saiu. Falta a senhora botar maximizado, eu acho. Maximizado eu já não sei fazer. Peraí. Lá no botãozinho verde, no botãozinho verde. Bolinha verde lá do Word, lá em cima. Bolinha do verde Word, lá. do Word. Tá? Bolinha, bolinha. Peraí, gente, que eu chego lá. Calma. Não. Estou pensando que eu Pra sou lá. o quê, Sebastião? Estou pensando que eu sou o quê? Eu sou Aí. Ah, muito bem, muito bom, pessoal. Obrigada. Prof, ou a senhora, para ficar melhor, pode ir no foco. Aqui embaixo tem escrito foco. Só clica para ver como é que fica. Foco. Ficou assim. Tá bom assim? Melhor. Tá Sebastião, bom? você está vendo bem? Você não pode fazer a letra maior, né? Fazer Aí tem que ir lá no zoom. Sai do foco, prof. Sai mas agora não tem mais lugar aqui para eu sair do foco. ESC, eu vou pôr. Não, só dá um ESC, Estou tentando ESC, mas não sai. Agora não sai. Espera que eu vou interromper. Vamos fazer bonitinho para ficar todo mundo feliz. Espera lá. Não dá certo, né, Sebastião? Pelo amor de Deus. Ué, voltou do mesmo jeito? Clica. Onde que está o aumentar aqui? Fala para mim. Não, mas tá bom. Eu vou conseguir ler. Tá legal. Você acha que dá, Sebastião? Então eu vou pôr de novo. Eu não sei aumentar. Professora, só com os dedos assim, pronto. ó. Ah, beleza! Ai, aumentei! Olha que beleza! Oi, eu sou muito bacana. Vai, Sebastião, manda aí. Muito bom. Pode avançar, então. Então, vamos lá. Então, a ideia de contra-opressão eu já falei, né? As principais correntes foi um processo de busca, lendo aquilo que estava disponível no meio eletrônico e também em algumas livrarias, em algumas editoras. E eu marquei as duas primeiras, porque é ali que eu trabalho, especialmente na análise de discurso crítica. É um problema de tradução, análise crítica do discurso, análise de discurso crítica. It's critical discourse analysis. Não vou gastar tempo nisso. Também nessas linhas aí, eu trabalhei um tempo na linha 7 da análise arqueológica do discurso. Mas parei de trabalhar com essa linha quando vi que o meu foco, que era envolver-me com a opressão e fazer propostas para superar os mecanismos de opressão dentro da linha da filosofia da esperança, não era o principal da análise arqueológica. Foucault trabalha muito bem o seu método arqueológico, mas o papel da ideologia e dos mecanismos que criam a cultura pela violência, ele não analisa com atenção suficiente para mim esse aspecto. Então, tem uma análise, um desses tipos aí também, que eu não aprofundei, que é o 9, mas é o que está mais fraco no livro. Mas o 9 por uma razão muito clara mesmo. À medida que fui caminhando de linguista estruturalista da dissertação de mestrado para sociolinguista, eu fui vendo, e quando me envolvi com a análise da enunciação, que não faz sentido trabalhar uma gramática do discurso. E, por isso, não trabalhei muito a análise modular do discurso. Bom, então posso avançar, né? A intenção da análise do conteúdo que eu peguei e quis trazer esse pedacinho para você, Neuza, pode avançar, subir um pouquinho de nada. Está ótimo aí. É a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e, eventualmente, de recepção. Inferência esta que recorre a indicadores, quantitativos ou não.
Por que eu marquei esses pedaços em negrito para pensar com o teu grupo? Porque a análise do conteúdo não é a análise daquilo que está dito literalmente ali. Bardin é uma psicóloga social que esteve e está cada vez mais envolvida na tentativa de explicar, na tentativa de inferir conhecimentos relativos a essas duas condições. Olhando este pequeno texto aí, você vê que é uma influência muito grande das teorias da análise do discurso na obra dela. Pode avançar um pouquinho mais. Opa. Pode? Isso. Então, isso é uma homenagem a ela hoje, porque ela começou a escrever muito cedo e hoje está um pouco parecida com a Neuzinha, só que a Neuzinha está mais jovem, mais bonita. Muito bem. A outra é a análise de discurso crítica. A análise de discurso crítica é uma das vertentes que privilegiam o quadro sociocultural e político em relação ao componente composicional dos textos. Olha o que é que ela investiga. Investiga a desigualdade social e as formas culturais de opressão. E procura oferecer instrumentos para equacioná-las e, eventualmente, superá-las. Neuza e colegas da análise do discurso, por que eu botei eventualmente? Porque eu trabalhei uns 10 anos naquelas análises que a gente ia a campo, verificava com as pessoas os processos pelos quais eles passavam a ser oprimidos, se naturalizava essa opressão, nós trabalhávamos para desnaturalizar, para eles compreenderem que estavam oprimidos. E quando terminava a coisa, mais de uma vez eu ouvi: Sebastião, você fez uma coisa muito mal para nós. Enquanto nós não sabíamos que estávamos oprimidos, éramos relativamente felizes. Agora sabemos que estamos oprimidos e nada podemos fazer, o sistema pesa como chumbo sobre nós. Então, eu tenho essa consideração. Como envelheci fazendo isso, eu não tenho ilusão. Equacionar é uma primeira parte do que podemos fazer. Superar é um processo mais lento. Mas precisamos da utopia. A filosofia da esperança, na qual eu estou falando para vocês hoje, é uma filosofia da utopia. E é pela filosofia da utopia que o mundo melhora. Então, a ADC parte da hipótese de que todo pensamento, a palavra pensamento aí é muito genérica, né? É mediado por relações de poder e de que os fatos estão sob o domínio dos valores ideológicos. Estão sob o domínio, mas não quer dizer que a assujeitação seja total. Essa foi uma razão também, Neuzinha, pela qual eu trabalhei uns anos na análise do discurso, na linha do Pechet, que eu tenho em alta consideração, e do grupo, e dos grupos múltiplos que trabalham a análise do discurso no Brasil, por quem eu tenho alta consideração também, mas fui me libertando da ideia de que o sujeito é assujeitado. Eu parto da hipótese da agência. Há peso sobre nós, mas a tarefa do analista crítico, estou continuando a ler agora, é desmistificar os discursos dominantes e contribuir para a construção da consciência crítica. E esse é meu ponto, Neuza. Se eu contribuir com você, o seu grupo, se nós crescermos um pouco na consciência crítica nesta manhã, nós estamos mudando o mundo nesta manhã. Pode avançar. Por favor. Então, essa é uma consideração genérica, né? As práticas discursivas discriminatórias viram moeda corrente. Muitas vezes em contexto de leve brincadeira ou de chacota, armazenando na memória os valores controlados pelas ideologias. E então vem essa mulher extremamente poderosa que me tirou de centro, me fez ler o trabalho dela com atenção,
me fez me envolver mais nas coisas da Índia. A pergunta é da Spivak. É possível quebrar a hegemonia? Pode o subalterno sublevar-se? Pode o subalterno falar? Vejam que esse é o contexto de uma sociedade de casta. Mas quando comecei a me envolver de maneira mais responsável com a realidade brasileira, acho que as 3 perguntas delas cabem perfeitamente para nós também. Até que ponto o subalterno pode falar? Pode avançar. Até que ponto os intelectuais, analistas das práticas discursivas e sociais podem contribuir para a ação contra-hegemônica? Eu acredito piamente que sim, que posso contribuir. E me libertei de uma dificuldade muito grande que estava presente quando eu estava escrevendo o livro em 2018, agora estou libertado disso. Eu posso contribuir com qualquer grupo. Pouco importa a orientação dele, a natureza étnica dele, o contexto dele em termos dos bens materiais e espirituais desse mundo. Então, graças a Deus estou livre. Mas sofri muito, Neuza, porque tive problemas de orientação, de doutorado, só que eu não vou citar as pessoas por respeito. Uma moça fazia doutorado numa determinada universidade brasileira e me convidou para fazer parte da banca. Por zap. E depois me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo por telefone. Falou, olha, Sebastião, infelizmente, você não vai poder fazer, porque você é um homem hétero. E nós só aceitamos nesta configuração em que está a universidade, em que está a pesquisadora, trabalho com mulheres ou com homens que são homossexuais. O único homem que nós citamos é Foucault. Aí eu comecei a prestar atenção para isso e vi que eu tinha sido deixado de lado outras vezes nessa mesma instituição por coisa desse gênero. No começo fiquei chateado, agora eu compreendo e estou a cavaleiro disso. Queria ler esse pedacinho de ideologia, porque é nesta linha, e é com este cara, sobretudo, que eu trabalhei as análises, porque Fairclough é linguista e continua a trabalhar como linguista e entrou por causa da sua orientação ideológica. Eu tenho que dizer isso, a maioria dessas pessoas que eu sigo, com quem eu trabalho, são pós-marxistas. Eu não, eu nunca fui marxista. Comecei a me envolver com isso recentemente. Comecei a estudar Gramsci faz 10 anos. Estou tentando aplicar Gramsci num trabalho que estou escrevendo sobre educação, não faz mais do que 10 anos. E Fairclough, eu também trabalho há uns 10 anos. Rorty, comecei faz uns 15 anos, mas sabendo muito bem que ele tinha se convertido do marxismo para o pós-marxismo, depois das crises do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, para analisar as relações de poder, eu utilizo o conceito de ideologia de Fairclough. Olha como é que não é um conceito técnico, ele é um conceito que vai para o plural. Ideologia são os significados gerados nas relações de poder. Como dimensão do exercício do poder e da luta pelo poder. Este conceito me é particularmente caro, porque nas relações de poder se geram significados. Esses significados são dimensão do exercício do poder. Mas, como disse Foucault, o poder circula. E então, na luta pelo poder, novos significados se conseguem formular. Portanto, eu admito a mudança das ideologias. Acompanhei com algum interesse o movimento político neste mês de novembro, pensando nessa frase do Fairclough. Pode avançar, por favor. Pode avançar, né? Não, é que eu não estou conseguindo, peraí.
Prontinho. Muito bem. Eu peguei alguns conceitos, porque não dava para falar de todos aqui, porque eu não quis ficar falando do livro, porque senão é muito chato. Eu assisti uma apresentação de Van Dyck esses dias sobre uma abordagem antirracista e achei muito duro ele ficar falando do livro, a gente não tinha lido o livro, digo, não vou fazer isso com o grupo da Neuza. Então, memória discursiva, já apresentei. Formação discursiva, também acabo de apresentar. É aquela camada de discursos que fica disponível na mente em interação direta com a formação ideológica, que também é dinâmica. E o interdiscurso é tão óbvio que eu não quero falar, apenas acho que é preferível trabalhar com ele em oposição à intertextualidade que, dada a situação em que ela nasceu, é muito estruturalista. E natureza composicional, alguma coisa de marcação e da iconicidade. A iconicidade sintática e lexical. Mais ou menos a ideia de que aquilo que me interessa mais, eu gasto mais tempo para descrever. Aquilo que me interessa menos, eu gasto menos tempo. Então, o tamanho do texto está relacionado ao tamanho da importância que eu dou ao item. A escolha dos itens é indiscutível também. Muito bem. Neuza e colegas, eu deixei de lado a LGBTfobia, porque iria me tomar muito tempo. Fiquei com racismo, com assédio e com lavoura arcaica. Quero falar rapidamente da lavoura arcaica, mínimo que eu possa. É um texto de opressão. Pode passar, essa parte aí eu só escrevi porque se alguém quisesse se preparar para fazer a leitura. Então, a opressão aparece na fala do pai. O pai é o princípio da autoridade, da coerção e da opressão. O pai, em lavoura arcaica, passa os valores de controle extremo da família. Então, a opressão pela autoridade da família aparece, eu vou ler só uns 4, 5 passagens desse pedaço aí, onde ele está falando da formação moral. Pensam que estão em segurança, mas se consomem de medo. Como estou falando para um grupo de letras, eu marquei com muito gosto isso aí, e a homenagem à Madre Olívia também. Olha como é que ele escreveu, sem a vírgula, de propósito. Penso que estão em esperança, mas se consomem de medo. Escondem-se dos outros sem saber que atrofiam os próprios olhos. Fazem-se prisioneiros de si mesmos e nem sequer suspeitam. Trazem na mão a chave, mas se esquecem que ela abre. Eu acho que não preciso ler o resto do texto. Vocês estão vendo o estilo e a estrutura com que este cara, Raduan Assar, esse mago, escreve. O texto é extremamente denso, porque ele nos força a densidade, ele faz o texto ficar rápido, ele faz o texto ficar corrido, onde a gente queria fazer uma pausa. Olha só a última coisa. Vou ler só as 2 últimas linhas aí. Nossa lei não é retrair, mas ir ao encontro. Eu diria, nossa lei não é retrair. Fazer uma pausa, Madre Olívia, pensaria, mas ir ao encontro. Ele não, ele cortou todas. Portanto, não é separar, mas reunir. Onde estiver um, há de estar o irmão também. Então, eu faço uma análise que eu considero relativamente dura desse sermão do pai por causa do desfecho do romance. Para quem não leu o romance, o desfecho é num minuto. Apesar de toda essa educação conservadora, rígida,
mediterrânea, libanesa, católica, a família se desestrutura. Um filho vai embora, o outro tem problemas, a família tem problemas de incesto e o pai acaba matando a filha. Mas isso é para vocês lerem um romance uma hora que tiverem tempo. Olha agora a segunda parte que eu estou pegando, esse diálogo. O André, que é o filho rebelde, que é a coisa mais fantástica que eu já li nesta linha. É verdade que eu tinha lido com muito interesse o Alienista, de Machado de Assis. Estou estudando uma religiosa alemã do século XII, Gertrud von Bingen, que tinha manifestações, profecias. Li com maior carinho Joana d'Arc e tenho que dizer por que estou fazendo isso. Porque esses personagens são marcados pela epilepsia ou pela loucura relacionada à epilepsia. Não é da crença da minha família, não sei se é da crença de alguma família de vocês, porque minha família é uma família muito simples, lá do sul de Santa Catarina. Cada vez que nós tínhamos caso de um epiléptico, nós dizíamos, esse cara está com demônio, tem que levar para o exorcismo. Mas não ia muito além. Agora, a literatura sobre isso, para começar por Joana d'Arc, que eu não posso falar muito porque eu começo a chorar de tanto que eu admiro esta moça, mostra que há uma força suprema na pessoa quando é invadida pela epilepsia. Então, a passagem que importa para a nossa análise, ele fugiu de casa, não aguentou. E o Pedro, que é o irmão mais velho, que é seguidor fiel do pai, vai buscá-lo. Vocês estão vendo que é uma inversão da história do filho pródigo. Então, enquanto o irmão está lá na pensão onde ele está, pedindo para ele voltar para casa, dizendo que a mãe sofre muito, ele está bebendo. O vinho tem um papel relativamente forte no romance, mas não é central, não. É vinho das famílias italianas. Ele fala, não faz mal a gente beber. Eu berrei transfigurado. Essa transfiguração que há muito devia ter se dado em casa. Eu sou um epiléptico, fui explodindo. Olhem de novo o recurso. Por isso que eu me encantei pela ideia da iconicidade sintática. Estão vendo? O texto não tem vírgula. Devia ter se dado em casa. Eu sou um epiléptico, fui explodindo. Convulsionado mais do que nunca pelo fluxo violento que me corria o sangue. Um epiléptico, eu berrava e soluçava dentro de mim, sabendo que atirava numa suprema aventura ao chão, descarnando as palmas, o jarro da minha velha identidade, elaborado com o barro das minhas próprias mãos, e me lançando nesse chão de cacos, caindo de boca, num acesso louco, eu fui gritando. Me acompanhe agora. Você tem um irmão epilético. Fique sabendo. Volte agora para casa e faça essa revelação. Volte agora e você verá que as portas e janelas lá de casa hão de bater com essa ventania ao se fecharem. E que vocês, homens da família, carregando a pesada caixa de ferramentas do pai, circundarão por fora a casa, encapuçados, martelando e pregando com violência as tábuas em cruz contra as folhas das janelas. E que nossas irmãs de temperamento mediterrâneo e vestidas de negro hão de correr esvoaçantes pela casa em luto. E será um coro de uivos, soluços e suspiros nessa dança
familiar trancafiada. Meu Deus. Vocês veem a força desse texto. Veem, vocês que são profissionais da linguagem como eu, como esse texto é denso, é pesado. Eu vejo o cara delirando aí, delirando não, o cara na crise epilética. E tenho uma dúvida que quero falar para vocês nessa interpretação. Rorty insiste em que na interpretação, eu estou pensando naquele livro Interpretação e Superinterpretação, que foi organizado com textos de Humberto Eco, do Kuhler, do Rorty e de duas outras pessoas, que a interpretação tem que levar em conta a contingência, o contexto em que as pessoas estão, o contexto, the environment em que elas vivem, porque é ali que elas pegam ideias para trabalhar. Nada é imanente, nada vem da natureza humana, segundo Rorty. Eu acredito piamente nisso. Por que eu estou falando isso? Porque o Raduan Nassar, na sua juventude, teve manifestações de epilepsia. Não estou dizendo que a epilepsia que ele teve marcou de tal maneira ele para esse texto ter essa densidade. Mas vou dizer outra coisa para vocês. Eu li o outro livro de Raduan Nassar, que é Um Copo de Cólera. Gostaria muito que vocês lessem. É muito breve. É uma novela de 78 páginas. E o personagem é de uma força descomunal. Eu não sei. Tem gente que diz que Raduan não poderia escrever mais nada, porque depois que escreveu essas duas coisas, não tinha mais espaço. Que ele estava exausto. Ele brinca dizendo que parou de escrever porque não ia bem, porque não havia procura nos textos. Então, a minha interpretação é um pouco uma ideia de redescrição. Não estou indo atrás do escondido, porque não tem nada escondido aí. Mas estou fazendo uma análise crítica, dizendo que este personagem é desse jeito, em parte por causa da sua moléstia, se eu posso usar essa palavra, e em parte por causa da pressão do pai sobre ele. Vocês viram aquele sermão acima? E agora eu quero ler só um pedacinho dessa parte aí, porque no livro isso é longa, do diálogo do pai com André. Por favor, Nelson. A fala do pai, que não tem nada a ver com a fala do pai no filho pródigo. Ele começando. Senti num momento suas mãos benignas sobre minha cabeça, correndo meus cabelos até a nuca, descendo vagarosamente pelos meus ombros, e logo seus braços poderosos me apertando o peito contra o seu peito, me tomando depois o rosto entre suas palmas para me beijar a testa, e eu tinha outra vez os olhos no chão. Quando ele disse, úmido e solene, abençoado dia da tua volta. Nossa casa agonizava, meu filho, mas agora já se enche de novo de alegria. Meu coração está apertado de ver tantas marcas no teu rosto, meu filho. Olha o que eu marquei. Essa é a colheita de quem abandona a casa por uma vida pródiga. Então, estou fazendo uma super interpretação aqui. Esta passagem do pai não poderia provocar outra coisa senão a resposta raivosa do filho. A prodigalidade também existe em nossa casa. Vocês estão vendo que uma das coisas que Raduan faz é a ressignificação muito cuidadosa. Ele foi jornalista em São Paulo muitos anos. Era um jornalista muito apreciado. E ele aprendeu uma coisa fantástica que eu
considero muito especial, que é a iconicidade lexical. Por isso que eu botei lá em cima. Você vê o que é que ele está falando. A prodigalidade também existe na casa. E o pai pergunta, como, meu filho? A prodigalidade sempre existiu em nossa mesa. Ele está ressignificando prodigalidade. Nossa mesa é comedida e austera. Não existe desperdício nela, salvo nos dias de festa. Vocês estão vendo a luta para definir a bacia semântica de prodigalidade. E o André fala, mas comemos com apetite. O apetite é permitido, não agrava a nossa dignidade, desde que seja moderado. Mas comemos até que ele desapareça. É assim que cada um em casa sempre se levantou da mesa. Bom, essa discussão vai atingindo um nível de tensão que, quando eu li o livro pela terceira vez, eu não queria continuar, porque eu já sabia o que ia vir. Sabia qual era a pedrada que o filho iria trazer. Como eu imagino que vocês leram esse diálogo, depois eu posso voltar se sobrar tempo. Mas o ponto é que os dois estão se apedrejando no final e não tem jeito. Vou ler aquela parte lá que você diz coisas estranhas, meu filho. Ninguém deve desesperar-se. Muitas vezes é só uma questão de paciência. Não há espera sem recompensa. O pai inúmeras vezes faz um sermão sobre o faminto, que é um sermão estúpido. Para mim, que pensei como filho e penso como filho, do cara que chega morto de fome e o rei manda oferecer pratos vazios para ele, perguntando o que é que ele acha, e ele diz que está muito bom, e morrendo de fome, e também não aguenta mais. E depois o rei diz, você resistiu, você é um homem que merece a minha atenção, e daí da comida real. O pai está fazendo isso com ele. O pai está oprimindo. O pai é um filho da puta. Olha só o que ele fala, o filho como resposta. Eu também tenho uma história, pai. É também a história de um faminto que morejava de sol a sol sem nunca conseguir aplacar sua fome. E que de tanto se contorcer, pode avançar mesmo, acabou por dobrar o corpo sobre si mesmo, alcançando com os dentes as pontas dos próprios pés. Ele só podia odiar o mundo. E olha, de novo, o recurso estilístico do Raduan. Esse ele é o próprio André. Eu queria agora ler o final desse, uma passagem que uma árvore não pode ver outra. Deu. Não acredito na discussão dos meus problemas. Não acredito mais em troca de ponto de vista. Estou convencido, pai, de que uma planta nunca enxerga a outra. E o pai termina. Conversar é muito importante, meu filho. Toda palavra, sim, é uma semente. Entre as coisas humanas que podem nos assombrar, vem a força do verbo em primeiro lugar. Precede o uso das mãos. Está no fundamento de toda prática. Vinga e se expande e perpetua, desde que seja justo. Então, meu comentário sobre Lavoura Arcaica. É um texto sobre a força da palavra. É um texto sobre o milagre da palavra, mas o milagre inesperado. A palavra tem tanta força, mas a ideologia... De novo, estou dizendo por que eu abandonei o conceito do sujeito assujeitado. A ideologia circula e os oprimidos também são capazes de agência e de reflexão. Esse diálogo é, para mim, uma síntese da capacidade de agência do oprimido. O pai continua oprimindo e tem o discurso da tradição,
discurso das famílias. O avô está presente nesse discurso do pai. O passado arcaico, medieval, está presente no discurso todo. Não quero ficar falando sobre o título do romance, Lavoura Arcaica, em que há um apóstrofo entre o A final de lavoura e o A inicial de arcaica, porque essas coisas são muito tranquilas para nós que somos do universo das letras. Então, estou dizendo que Lavoura Arcaica nos permite interpretar a opressão no lugar onde poderíamos menos imaginar que ela existisse. A opressão no seio da família e a opressão na relação do pai com o filho, porque normalmente nós ficamos vendo a opressão em relação às mulheres que são oprimidas pelos maridos, pelos pais, pelos filhos, pelas filhas, enfim, 1000 caminhos de opressão contra a mulher na família. Aqui é a família inteira que é oprimida, mas sintetizada pelo caso do filho. Se esse discurso é um pouco estranho, esse que eu estou fazendo, é porque eu estou no espírito da social hope. Eu acho que a análise de um texto desse faz cada pessoa pensar, opa, isso também se passa no meu contexto. Eu também posso ter uma atitude parecida com essa do André. É verdade que o André é radical, mas sem radicalismos não há mudança. Sem radicalismos e sem violência não há mudança. A cultura é o resultado de uma violência sem fim. E a cultura, para mudar, também supõe algum tipo de enfrentamento. Muito bem. Pode avançar, Neuza. Esta parte aqui eu não queria analisar. Foi muito difícil para mim tomar o lugar das mulheres. E também, como sociolinguista, eu tive problemas desse tipo. O problema mais claro foi uma vez que eu estava na cidade de Toronto, as minhas colegas sociolinguistas iam fazer um trabalho com as moças que vinham da Ásia, ali é tudo muito perto, né? E eu falei, eu posso ir também? Queria ver o trabalho. E daí uma sociolinguista, que é minha amiga, falou, não, Sebastião, não dá não. Você indo, você nos apaga. Eu digo, como apago? Estou indo lá para ajudar vocês. Ele falou, não, se você for, amanhã a imprensa vai dizer que tinha um homem lá e que falou tal e tal e tal coisa. Os homens não podem intervir nessa hora. É mulheres com mulheres. Tá bom, hoje eu estou liberto. Eu estou olhando isso aí e estou completamente sincronizado com o movimento do Me Too. Então, como o movimento foi muito claro, foi nos anos 2018, queria só mostrar o pedacinho inicial. Se você foi sexualmente assediada ou molestada, escreva Me Too em resposta a esta tweet. Nós sabemos quantos milhares de pessoas entraram nesta reação. Sabemos o que é que houve nesse movimento, o que é argumento para a minha proposta de análise crítica de discurso. Esta Me Too mudou o mundo. Essa Me Too e Time's Up, que vem abaixo. Muito bem. Mudou o mundo, mas não de forma coesa. Uma ideia que eu estou caprichando para entender melhor é que não há consenso. Vejam o que aconteceu com as 100 mulheres francesas, artistas, que escreveram em resposta a esse movimento Me Too no Le Monde. O estupro é um crime. Mas a paquera insistente ou desajeitada não é delito. Nem é o galanteio uma agressão machista. Portanto, no mundo das artistas, havia um grupo que pensava diferente. Por quê? Eu acabei de dar uma tentativa de interpretação dessa diferença.
esse grupo, que está representado por essas três linhas, tinha um outro, francesas, tinha um outro contexto de debate e de análise, diferentemente do grupo das artistas norte-americanas, basicamente de Hollywood. Vamos agora ver a reação das mulheres brasileiras. Duas. Primeiro, Miriam Goldenberg, que é uma excelente pesquisadora de mulheres, fez a tese de doutorado com Velho, aqui no Rio, sobre mulheres. É uma pesquisadora muito respeitada. O que ela escreveu? As autoras do artigo acreditam que os homens devem ter liberdade para importunar, tocar o joelho, roubar um beijo, e que isso faz parte da liberdade sexual. Eu pergunto, liberdade sexual de quem? Lutar pelo fim do silêncio feminino não tem nada a ver com ter ódio dos homens ou ser contra a liberdade sexual. O Me Too e o Time's Up estão corajosamente rompendo com a conspiração do silêncio que cercava o abuso de poder e a violência sexual contra as mulheres, e assim trazendo à luz escândalos que podem transformar radicalmente a realidade vivida por mulheres de todo o mundo. Posso fazer um pequeno comentário. Miriam teve razão e tem razão. O mundo ficou diferente depois do Me Too. Portanto, Me Too foi uma reação do grupo que causou mudança, tal qual agora vidas negras importam. Muitas mulheres que foram abusadas e assediadas se calaram por medo, por vergonha e até mesmo por se sentirem culpadas. Elas sofriam achando que estavam sozinhas. Agora elas sabem que mexeu com uma, mexeu com todas. Então, esse contraste entre uma manifestação da ideologia, da opressão, que faz Me Too aparecer e tem o apoio da Miriam, tem também uma resposta da escritora Danusa Leão. Vamos ler só o início da Danusa. É muito interessante o início. O que não está claro para mim é o conceito de assédio. É uma paquera? Ela para de fazer a pergunta e a minha interpretação é que essa pergunta é retórica para ela. Ela mesma assume que assédio é uma paquera. Mas eu jamais quero passar a ideia de que estou denunciando. Eu não faço denúncia de nada. Apenas tento redescrever com uma outra visão aquilo que estou tentando interpretar. Avanços sexuais entre homens e mulheres começam sempre de um lado. Às vezes o outro lado não quer. E isso é normal. Muito bem. Ela vai avançando. Quero ler o final dela. Espero... não, eu já cortei, tá bom. Espero que essa moda de denúncia contra o assédio sexual não chegue ao Brasil. É ótimo passar em frente a uma obra e receber um elogio. Sou desse tempo. Acho que toda mulher deveria ser assediada pelo menos 3 vezes por semana para ser feliz. Então, os 3 segmentos nos dão material para pensarmos que é preciso ter uma visão mais ampla e mais humilde sobre o poder da ideologia. Não podemos ficar nos termos de Marx, no 18 Brumário de Bonaparte. O 18 Brumário de Bonaparte, que ele escreveu com a ajuda de Engels, eu sei, começa assim: o homem é sujeito da história. Não, entretanto, um sujeito livre, porque o passado pesa sobre a sua cabeça como chumbo e decide o que é que ele pode dizer ou pensar. Então, eu estou numa fase
pós-marxista, embora não tenha sido marxista, como eu já disse antes, em que penso que a ideologia, o passado, não tem essa força. Há lugar para a mudança, há lugar para a esperança social. Esse é o ponto que eu estou tentando passar, olhando os 3 textos. De certo modo, a minha interpretação desautorizaria Danusa, mas eu peço desculpa a ela, desculpa a quem pensa como ela. Eu apenas estou mostrando 3 e, por acaso, a minha visão não concorda com a dela, porque ela não vê espaço para mudança. Para ela, o mundo está bom assim. Eu sou desse tempo. E ela não é uma moça nova, né, Neuza? Acho que ela deve ter 80 e coisa. É bem mais velha que eu. Acho que 80 anos, 85. Por aí, por aí. Muito bem. Tenho maior respeito por ela, pelas lutas dela. Bom, queria terminar com a análise do discurso racista. Primeiro, o achamento do escravo no fumódromo. A frase é essa. Achei esse escravo aqui no fumódromo. Quem for o dono, avisa. A ilustração está aí, não precisava, mas eu não quis tirar, já que estava. E então, a frase saiu nesse contexto. Poderíamos fazer um artigo analisando esta frase, vendo todo o peso do imaginário, todo o peso daquilo que agora está se chamando de racismo estrutural. A palavra estrutural, para nós que fomos estruturalistas uma vez, né, Neuza? É meio complicada. Eu fui estruturalista. Eu também. Nós temos aí. Então, poderíamos fazer uma análise sobre a semântica dos diferentes graus do verbo achar. Uma análise parecida com a análise maravilhosa que Piaget fez quando ele fez aquela palestra em 1984, Discurso, Estrutura ou Acontecimento, quando ele pegou aquela frase "on a gagné". Apenas essa frase, "on a gagné", em que o "on" é a gente, o "a" é a marca do passado, né? Ganhei, ganhamos. E ele fica perguntando, quem é esse "on" que ganhou? Também coincide com a vitória do Paris Saint-Germain, quando dá a vitória, eu acho que era de Georges Pompidou. E ele fica perguntando qual é o sentido de ganhar. E faz um desdobramento paradigmático. Qual é o sentido do coar? On a gagné coar, porque o objeto está supresso. Ganhamos o direito de nos manifestar, isso seria dos sindicatos. Ganhamos a liberdade, de novo, de ir e vir e de fazermos o que queremos com os nossos corpos, seria dos grupos oprimidos. Tudo isso é muito interessante. Eu não estou desqualificando, mas queria, de novo, trabalhar com a ideia do social role. Aqui está o quadro, síntese do imaginário brasileiro escravocrata. Muito bem, mas vamos adiante. A mesma universidade que teve aquilo, teve a passagem que está aí, do coletivo 20 de novembro. Vivemos num país livre. Infelizmente, essa liberdade muitas vezes é tão somente formal. Negros e negras são minoria nas prestigiadas instituições de ensino superior. E ali estava uma prestigiada, que é a Fundação Getúlio Vargas. Homens negros são a maior parte da população carcerária do país. Mulheres negras sofrem 2 vezes mais com feminicídio do que mulheres brancas. Crianças negras são a grande maioria do corpo docente do péssimo ensino público. LGBTs negros fazem parte de uma das populações mais vulneráveis
para o desenvolvimento de doenças mentais. Sendo assim, o coletivo 20 de novembro se levanta e diz: basta. Então, esse basta, depois de nomear praticamente todos os grupos de negros, porque o esforço do texto do coletivo 20 de novembro é pegar todos, nós vemos os dois lados e a possibilidade de trabalhar esse texto, começando pelo basta, perguntando quais são as ações para o basta, quais são os movimentos para o basta. Sempre movimentos discursivos. O Lavoura Arcaica mostra a crença no poder da palavra. E nós sabemos muito bem que é com a palavra que se faz a revolução. E o último texto. Charge sobre abordagem policial. Então, esse é o segundo texto literário, né? O primeiro Lavoura Arcaica e esse do Junião. Esse eu queria começar de trás para diante. O garoto que está no carro sabe que parece um ladrão. Portanto, a sua reação ao guarda merece uma análise. A frase do guarda, que parei porque você parece um ladrão, o lado esquerdo dessa frase, eu fui preparado para achar que você parece um ladrão. Está de novo de acordo com o achamento do escravo no fumódromo. Entretanto, o guarda tem a personalidade rachada. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Esta contradição que se apresenta entre esse pedacinho que acabei de ler e o que segue, racismo é coisa da sua cabeça, merece uma análise. A primeira palavra que eu diria é: será que não é coisa da cabeça do motorista? A segunda palavra é: será que tem a ver com o preconceito? E essas duas frases com a da esquerda, o guarda pode fazer outra coisa nesse contexto? Gostaria de pensar com vocês, é só um pensamento inicial. Junião poderia ter feito a fala fluir na boca do motorista, como fez fluir no grupo 20 de novembro, como fez fluir no diálogo entre o pai, não, entre André e o pai, como fez fluir no MeToo. Mas o fato de ele não ter falado deixa nós, analistas do discurso, a função de falar por ele. E aí vem de novo. Todos somos responsáveis por todos. Queremos um mundo com menos sofrimento e podemos trabalhar para isso. Basicamente é essa a ideia do livro. Muito obrigado. Você parou por aqui, é isso? Vocês sabem que eu estou muito humilde, né? Então eu estou pronto para receber qualquer crítica e dizer: eu concordo com isso, vou repetir de novo. Não, nós não temos. Não, a questão nossa aqui não é de crítica, a questão nossa é de conversa. Então eu estou perguntando: você parou por aqui? A gente pode começar a perguntar. Sim, eu paro por aí, sim. Isso, então aí nós temos um tempo agora, vou até interromper. Bom, talvez alguém queira mencionar alguma coisa do teu texto,
do texto que você trouxe, mas, enfim, o que eu quero agora é que o pessoal pergunte para você, porque foi uma beleza de uma exposição a sua, né? A Mônica conseguiu pôr a palminha para você, eu não consegui, mas eu bati a minha palminha, porque eu não estou sabendo onde é que está a minha aqui, eu tenho que descompartilhar. Eu vou descompartilhar, depois eu compartilho de novo se for necessário. Porque bater palma, pelo menos eu sei, né? Então eu quero bater palma para você. Foi muito agradável todo o teu tempo de fala e foram muito importantes para nós do grupo muitas das considerações que você fez. Então, eu estou abrindo para os meninos falarem, porque eu tenho certeza que você deve ter inquietado de alguma maneira a moçada aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Alguma questão aí para o Sebastião? Em primeiro lugar, Sebastião, agradeço muitíssimo você ter aceitado vir falar conosco. Você se pôs tão disponível que eu disse, nossa, nem acredito, fiquei muito feliz mesmo. Falei, acho que ele relembra algumas coisas das que a gente já viveu juntos na academia, e isso é muito bom. Além disso, quando eu falei com você, você já me contou do Vilmar, né? Meu irmão comprou, então a gente tem uma relação aí bem interessante, que o Vilmar foi nosso do Mackenzie, né? Isso, foi nosso colega no Mackenzie, ele foi diretor do meu marido, do Fábio. E então tem uma relação aí bem próxima, né? E eu fiquei feliz mesmo quando você aceitou. Então eu estou agradecendo em nome do grupo e agradecendo em meu nome por essa beleza de palestra que você deu para a gente. Então agora eu ponho de novo a palavra para os meus meninos. Marcelo, Marta, Paula, Marília, Natália e Thales, se puderem aparecer, eu fico bem feliz para a gente não continuar na sessão espírita. Você está aí? Está me ouvindo? Então, vocês todos aí com a carinha. Pronto, já temos uma pergunta ali. A Priscila quer fazer uma questão para você. Vamos lá, Priscila. Bom dia a todos, bom dia, professor Sebastião. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Eu fiquei com várias inquietações. E o que eu vou comentar aqui não é bem uma pergunta, mas é algo que eu fui anotando com base no que o senhor apresentou. Então, eu gostei muito da sua fala sobre a questão da análise da lavoura arcaica, e para mim tem um motivo bastante especial, porque tem a ver um pouco com o trabalho que eu tenho desenvolvido. A lavoura arcaica, apesar de ser de uma família que é católica, mas libanesa, eu tenho trabalhado com o Islã e com os muçulmanos. Então, me inquietou algumas coisas, né? Então, eu vou comentar aqui, como a professora Neuzinha disse, em forma de diálogo mesmo, né? Para dizer aqui o que a sua apresentação suscitou em mim. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho desenvolvido um trabalho, parte da minha tese, com esse livro aqui, da Fátima Mernissi, Sonhos de Transgressão. Não sei se o senhor conhece, mas em partes, não conhece, é muito bom. Essa referência desse texto, tá? Muito legal, porque isso daqui tem uma ótima relação com o que o senhor apresentou da lavoura arcaica. E eu vou explicar por quê. Nesse trabalho que eu estou fazendo, a gente tem a questão também da força da palavra, né? Nós temos aqui mulheres que moram no Harém, em Marrocos, bem naquele momento em que Marrocos estava sendo dominado lá pela Espanha e pela França. Então, elas estavam encurraladas no harém, num ambiente opressor, porque tinha lá os homens que oprimiam, e do lado de fora você tinha Espanha e você tinha a França lá dominando. Então, as mulheres se sentiam encurraladas. De tanta opressão que elas sentiam naquele espaço, elas têm um momento de levante, mais ou menos como o que aconteceu com o André. Então, ele está se sentindo acuado, o pai não deixa fazer nada, é um ambiente muito sufocante, e o André tem um momento de levante. E essas mulheres, de forma muito similar, também têm o seu momento de levante, dentro de um determinado contexto, porque elas não têm abertura para fazerem muitas coisas, porque elas moram ainda dentro do harém, mas elas começam a levantar dentro, né, da realidade delas movimentos feministas. Então, mesmo se sentindo assim, olha, a gente não pode fazer muita coisa porque o homem é que coordena, o homem é que comanda tudo, os homens podem fazer coisas que as mulheres não podem, mas elas têm esse momento ainda que elas conseguem se levantar e sair do que é imposto para elas. Então, a sua fala me fez pensar de uma forma diferente no meu trabalho. Então, ela colaborou muito.
fiz várias anotações do que o senhor apontou aqui, e eu acho que vai me ajudar muito no trabalho, principalmente porque o senhor trouxe esse ponto de vista aí da análise do discurso e da importância e da força da palavra. Então, eu queria te agradecer muito, porque a tua fala contribuiu muito para o meu trabalho. Muito obrigada. Era isso que eu queria falar. Eu tenho um comentário especial para você, Priscila. Depois você faz a Neuzinha me passar essa referência desse livro que eu quero ler. O comentário está relacionado a Philosophy and Social Hope, que é esse texto de Hort, que é o último texto dele, denso. Ele faleceu, acho, em 2007, mas não vem ao caso. Não, faleceu mais recentemente, mas não vem ao caso. O texto é de 2000. Ele faz uma análise de Dewey sobre uma alternativa para trabalhar com os grupos dominados, os grupos oprimidos, mostrando que a opressão não é de fundo essencialista, mas sim de fundo contingente. É o contexto em que eles estão mergulhados que faz eles não poderem sair. Eu quero fazer o uso desse livro, Philosophy and Social Hope, para fazer análise do movimento quilombola em um quilombo aqui perto da minha casa, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O quilombo está aqui no meio da mata do Parque Estadual da Pedra Branca, e eles continuam a ser oprimidos até agora. E então, fiquei amigo da mulher que lidera o quilombo. De vez em quando vou lá. Meu filho é mais amigo, foi ele que me botou em contato. Estou tentando compreender quais são os pequenos passos da dominação e da opressão. E a obra do Hort tem um caráter especial, porque eu estou te sugerindo, porque o Hort foi um cara oprimido. Eu tenho alguma dúvida sobre se ele era um pouco antissocial demais, tipo Messi, sabe? Ou se ele tinha uma coisa mais grave ainda de autocentramento. Eu só sei que um determinado... E a biografia dele aparece no final desse livro. Então, num determinado momento, ele era odiado pela direita mais radical, dizendo que ele era frívolo. Pela esquerda mais radical, dizendo que ele não era suficientemente forte, porque ele só dava pistas para diminuir o sofrimento. E ele diz, eu sou apenas um profissional da linguagem. Foi tão violento isso contra ele, Priscila, que ele abandonou o departamento de filosofia e foi para o departamento de ciências humanas. Foi trabalhar com literatura comparada, foi trabalhar com análise da realidade circunstancial de comunidades que as pessoas o chamavam para analisar. Porque a filosofia, os caras queriam que ele fosse essencialista. Ele deixou de ser platonista, não tinha saída, deixou de lado, mas não negou. Ele não atacou ninguém, né? Não atacou os valores religiosos. Mas ele disse, não, nós temos que alargar o círculo do nós, porque o mundo fica mais bonito. O capítulo final de Contingência, Ironia e Solidariedade, temos que ser solidários, porque o mundo fica mais bonito. Todo mundo sendo solidário, melhora o planeta, melhoram as plantas, melhora tudo. Então, é um livro de epifania que eu gostaria de sugerir. E eu vou te ler esse da transgressão. Quem é que escreveu da transgressão? Quem é a autora? Esse daqui é a Fátima Mernice. Sonhos de Transgressão. Minha Vida de Menina no Harém. Ela é marroquina. Ah, que interessante. Esse livro aqui é um pouco assim autobiográfico e um pouco ficção.
né? E é engraçado que ela nunca se considerou uma feminista, mas as pessoas que analisam a sua obra dizem que ela tem um cunho feminista, porque sempre tem uma mulher que mostra um levante, mesmo vivendo em um ambiente que é assim, opressor. Ela é aquela que o senhor falou assim, né? Do sujeito que não está sujeitado, né? Não, Um de jeito sujeito nenhum. que vai além, né? Então, Essa tudo mulher, dizia que ela tinha que se sujeitar, mas ela não se sujeita. essa mulher do pódio subalterno falar saiu da Índia, quebrou a cadeia das castas, foi para os Estados Unidos, é professora universitária, uma pesquisadora de ponta. Ela é o exemplo de que o subalterno pode falar. Então, a ideia da agência é muito bem representada, Priscila, na pessoa que é convidada na Índia para participar de um debate no segundo andar de uma casa. Mas ela não pode. Quem me conta isso é Judith Green, da Universidade Califórnia, Santa Bárbara. E a Green falou, Sebastião, pode contar isso, se perguntar se é verdade, diz que foi eu que contei que é. Mas eu acho que é uma lenda. Então, essa mulher é convidada para ir para uma reunião no segundo andar de uma casa e ela é de uma casta que ela não pode passar pelo vestíbulo, não pode passar pela entrada da casa. Ela diz, eu vou na reunião sim. Esse cara falando, ela era tão normal, agora deve estar meio perturbada. A reunião começa, um pouco depois ela chega pela janela. Ela bota uma escada, arruma uma escada e sobe. Então, para a Judith, que é uma pesquisadora da agência, e para mim, que também sou pesquisador da agência, esse exemplo é bem montado, não acha, Priscila? Com certeza. Muito obrigada. Muito bom. O Mário tem uma pergunta. Não, eu tenho assim, olha, primeiro foi o Mário, depois a Mônica, depois o Vitinho. Já tem 3 aí que querem fazer perguntas. Vamos lá, Mário primeiro. Professor, bom dia. Queria agradecer a fala do senhor, foi muito enriquecedora. Vou ficar aguardando aí a postagem do vídeo para eu poder retomar uma série de coisas. Mas eu percebi uma coisa que me deixou bastante estimulado com a fala do senhor, é o fato do senhor ter utilizado um texto literário, né? Eu li o Raduan Assar lá na década de 1990, Um Copo de Cólera, e realmente corre a boca pequena essa piada de que ele lançou o primeiro livro, ganhou o Jabuti, lançou o segundo livro, ganhou o Jabuti. Aí já conta de cuidar de 2 tartaruguinhas, ele não quis pegar mais uma, né? E eu sou apaixonado por ele. Eu lembro que uma vez eu encontrei na extinta FINAC da Paulista, numa palestra, e consegui conversar com o Milton Ratum, abordar o Milton Ratum. Quando ele disse que o Raduan Assar estava ali do lado, eu não consegui falar com o Raduan Assar e fiquei com medo de falar com ele. A minha pergunta, não chega a ser bem pergunta, professor, é que o caminho que eu pretendo trilhar, junto com a professora Neuza, é análise do discurso, tendo como base a literatura, em especial a literatura de João Guimarães Rosa. E a literatura, ela tem várias camadas, né, de significação, que a história em si, no caso do Guimarães Rosa, o léxico dele é desafiador, né, tem uma série de camadas de significação, e eu me proponho ver exatamente essa questão ideológica mesmo, né? Como é que questões de poder e opressão se manifestam na obra do Rosa. E aí essa questão, quando o senhor utiliza, né, para análise uma obra literária, isso me provoca, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é muito comum nós vermos
análise do discurso relacionadas com outras áreas que não sejam necessariamente a literatura. E o senhor fez isso hoje, né? E me deu essa provocação aí, deliciosa. Quero agradecer mais uma vez, especialmente por isso. E eu queria que o senhor falasse sobre essa opção, né, de utilizar a literatura para fazer análise dessas questões que são muito mais sociais, né? E que às vezes passa desapercebidas pelas outras análises, né? Possibilidade de análise. Obrigado pela sua pergunta. Me deixa particularmente feliz, porque quando eu fiz o curso com Garbulho, aí na PUC, em 68, que ele falava sobre o Grande Sertão Veredas, eu vim do Rio Grande do Sul para fazer esse curso. Fiquei uma semana aí na PUC, porque eu tinha lido o Grande Sertão. Eu tinha ficado muito incomodado pela situação de Diadorim. Eu pensei, que diabo de Diadorim ficar a vida inteira se comprimindo dentro de roupas de homem, apertando o peito com aquela tira, aprendendo a fazer os gestos e não escondendo as marcas femininas, sobretudo a graça feminina, a doçura do olhar. E o Reobaldo continuamente falando disso. Pensei que eu vou ter que fazer um curso para tentar compreender. Na época, também apareceu esse negócio do surto. Garbulho levantava isso. Será que Guimarães escreveu essa obra em surto? Será que escreveu essa obra possuído? Será que havia uma outra voz falando e a mão dele era comandada por isso? Aquele negócio foi me encantando e eu comecei a ler e reler Grande Sertão. Nos últimos 5 anos, eu terminei a minha carreira dando aula na UF aqui. 2014, 2016... eu trabalhei com os alunos da graduação Grande Sertão Veredas. Não aguentei. Vamos trabalhar com isso. Eu tenho uma série de perguntas para vocês. Vocês têm que pensar que a grande literatura é a grande sociologia. Tentei mostrar para eles que é esta a minha ideia, exatamente. Há uma sociologia aqui. O fato de Guimarães ter pegado parte do real e parte ele ter criado, é o que ele fala sempre nas entrevistas, e da sua capacidade de interpretar o real, faz a obra virar literalmente uma grande sociologia. O fato de Rorty, por outro lado, sair do departamento de filosofia, onde ele era um dos luminares, na Universidade de Virgínia, de passar para o departamento de humanas para fazer literatura comparada na Universidade de Princeton, me fez pensar, gente, não há limite, não tem mais nada. E então, para mim, a obra literária é a obra de alguém que pensa que não existe a verdade fundamental descoberta. A verdade é fabricada para os interessados no mesmo ponto. Essa é uma tese fundamental de Rorty. Mas não é só dele. É de Dewey, é de William James. É até certo ponto do próprio Wittgenstein, está entendendo? Nos jogos de linguagem. Não o Wittgenstein dos tratados lógico-filosóficos, mas do Investigações Filosóficas, a obra final, que ele demorou 16 anos para escrever. Então, os limites... Eu vou te dar um outro exemplo. Eu trabalhei muitos anos com opressão sobre as mulheres. Orientei muitas dissertações de mulheres. Aquele caso ali, aliás, que a orientadora não permitiu que eu participasse, era uma tese sobre
emancipação feminina, e por isso a orientanda queria que eu participasse. Então, em determinado momento, vendo o processo de emancipação da mulher brasileira, de 1845 a 1950, vamos procurar nos documentos disponíveis do século XVIII, XIX, manifestações de mulheres fracas e de mulheres fortes. Sabe onde é que eu encontrei o melhor? Vou te contar. Em José de Alencar, em Lucila e em Senhora. Cara, quando comecei a ler Senhora, eu pensei, o que é isso? Essa mulher é uma gigante. Vou me botar de joelhos diante dessa mulher. Cara, a força de Senhora, a organização dela para a vingança é qualquer coisa de espetacular. É muito mais do que os fatos corriqueiros do dia a dia. Porque os fatos corriqueiros do dia a dia têm a força que a literatura lhes dá. Eles são transformados em coisas grandiosas. A questão Coimbrã é um caso típico. Era conversa lá que às vezes rolava, às vezes não rolava. Mas quando você lê os relatos dos escritores portugueses sobre a questão Coimbrã, parece uma coisa densa. A densidade está no autor. Então, estou muito contente que você está trabalhando com isso. Com qual texto você está trabalhando? Corpo de Baile? Não. Eu vou trabalhar no mestrado Sagarana, em especial A Hora e Vez de Augusto Matraga. Muito bom, muito bom. Muito bom. Nós chegamos a fazer o mapa das veredas para discutirmos o Grande Sertão Veredas, como é que essas veredas estavam, aqueles riachinhos, os riachões. E quando eu puder viajar para aquela região, espero poder um dia ainda. Eu quero ver isso. Muito bom. Tem um Obrigado. programa chamado Caminhos do Sertão, né, que leva algumas pessoas ao longo de 40 dias caminhando por aquela... Não são 40 não, Mário, são 16 dias. 16 dias, acho que 80 quilômetros. Eles fazem o percurso que foi feito pelo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, parando nos lugares e lendo o livro. Eu tenho muita vontade de fazer esse caminho e eu desisti a última vez porque você tem que apresentar uma coisa física dizendo que você garante que você dá conta de andar 40 dias no sertão. 40 dias não, 16 dias no sertão, percorrendo não sei quantos quilômetros por dia. Você tem habilidade física para isso, eu achei que não tinha. Achei melhor não. Que barato. Se você quiser esse caminho, manda um relato para nós. Porque eu tenho maior interesse de ir lá e ver onde ele fez o pacto com o diabo. Eu tenho vontade também. Porque depois do pacto, ele se transformou num gigante. E não teve CBD, não tivesse nada que resistir. Só de Adorim. Olha só, eu espero que você esteja lendo com gosto com o que eu lia. Eu sabia de cor partes inteiras de Grande Sertão Veredas. Tipo, compadre meu, Quelemem é um homem fora de projetos. O senhor vai lá, meu Jujã. Eu não sei de cor, mas eu imagino, inclusive, isso, que fazer parte de uma caminhada dessa te abre outros espaços poéticos de leitura dentro do leitor, né? Porque uma coisa é o sertão que eu imagino na minha cabeça, outra coisa é eu ter andado o dia inteiro naquele lugar, sentar em volta de uma fogueira, ler junto com as pessoas um trecho do livro, comer e dormir. É outra relação, né? Uma relação de... Sim, é uma relação realmente transfiguradora. Porque aquele povo oprimido daquele jeito. E como é que ele trabalha a opressão? É maravilhoso. E o fato de ele ser diplomata, estou de novo olhando o lado contingente.
de ver as necessidades imediatas e os recursos do poder fazem com que ele veja outra dimensão do poder naquela gente. Muito bom. Parabéns. Neuzinha, habilita o microfone. No bate-papo, eu estou lendo no bate-papo que a Priscila topou fazer o caminho. Então, Natália vai com ela. E me deixem aqui para depois ler os relatos de vocês, tá bem? Porque eu não quero fazer esse caminho, não. Muito obrigada, que eu não vou aguentar. Próxima. Neuza, você tá moça, bonita e rica, vai junto. Bonita e rica é ótimo. Querido, eu não consigo andar tanto assim. É um pouco. Ela vai de jipe, professora, ela vai de jipe. Professora, tem Pede um jipe pro Morão. Morão te empresta um jipe. Eu quero Nada, ela vai do dela, ela vai do dela. Professora, tem uma mesmo. Olha, a Mônica quer perguntar e o Vitor, e a gente encerra porque nós já estamos a 15 minutos de meio-dia e precisamos deixar o nosso convidado no sossego. Então, primeiro, vamos lá. Nossa, professor, em primeiro lugar, assim, eu só quero agradecer muito toda a sua fala, né? Porque é até perturbadora a fala, assim, porque mexe tanto com a gente que, assim, enfim, obrigada. E aí eu tenho sim uma pergunta. Eu fico muito feliz de você dizer isso, porque mexe muito comigo também. Nesse tempo que eu preparava, mais de uma vez eu levantava às 3 da manhã e dizia, eu estou tendo uma ideia, vou sentar no computador e trabalhar um pouco. E eu gosto, assim, apesar da palavra perturbar, assim, não ser benquista, né, no meio do mundo das palavras, mas assim, eu acho que algumas perturbações são necessárias, né? E a perturbação que o senhor trouxe hoje para a gente foi, pelo menos para mim em particular, foi positiva demais. E aí sim eu tenho uma pergunta. Aqui eu até anotei. É difícil, professor, eu falar qualquer coisa partindo da literatura, porque eu me acho meio incipiente nisso, né? Mas tem uma autora chamada Ana Paula Maia. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler algum livro dela. Não conheço. Ela tem um livro, o livro que está mais em sucesso agora é O Enterre Seus Mortos, né? E O Carvão Animal foi um livro que me chamou muita atenção. Tem um outro também, ela sempre traz uma dureza muito grande da vida do ser humano, assim. E, por exemplo, Carvão Animal é bem duro, porque a gente só vai entender depois que lê todo o livro, e eu não vou contar, mas o que ela está querendo dizer com essa expressão carvão animal. Não sei se alguém conhece. Enterre Seus Mortos é a história da importância desse ritual, do quanto é terrível você deixar um corpo ao relento, né? E tem outros, mas assim, eu sugiro que vocês leiam. E aí, né, pensando, lendo Ana Paula Maia, né, lá, estudando mestrado, e a minha pesquisa não tem nada a ver, porque é uma outra coisa de tecnologia. E aí o senhor traz a seguinte fala, eu anotei aqui: sem radicalismo, sem violência, não há mudanças. Eu gosto disso. E aí eu somei aqui que eu acredito que a mudança, claro, né, ela passa pela desconstrução ideológica do outro, né, no contexto que é dado pelo Foucault. E aí eu tenho um capítulo da minha tese que trata um pouco desse, que eu sempre enxergo as coisas em equilíbrio, né, ou num movimento. E aí eu tive a liberdade de entender que toda mudança, numa primeira instância assim muito crua, talvez, vem pela palavra, né? E a palavra, nesses tempos nossos, ela tem estado um tanto quanto violenta, né? Daí a minha pergunta é: na sua pesquisa, em toda a sua reflexão aí do seu trabalho e tudo, o senhor acha que a gente está em cima, assim, como nunca antes na história, né, de alguma mudança muito
grande e que talvez a gente primeiro passe por momentos mais violentos, assim, não no sentido só da palavra? O que você acha? Sua pergunta é muito profunda. E muito, Eu sou assim. muito perturbadora. Mas é que eu estou devolvendo a perturbação que o senhor me deixou, né? Assim aqui. Então, eu Chumbo trocado não dói. vou reagir. Estou melhorando. Reage. Primeiro, esta ideia de que somos agentes mais do que imaginamos é um dado. Sim. Eu olho para o meu passado, 50 anos como professor, como Neuzinha, só que Neuzinha é uma moça, né? Muito jovem. Mas olha, esses dias eu estava olhando aí, 80 dissertações, 30 teses, fiquei olhando, pensando nisso que você está falando. Quem é que eu acho que influenciei de alguma maneira pelo meu trabalho? Foram essas pessoas que se incomodaram com a palavra. Foram essas pessoas que se impactaram, que me disseram, outro, não pode ser. Não pode ser. Isso aí tem algum problema, a palavra não tem esse poder. E então, as análises positivistas que eu fiz da linguagem são interessantes para um determinado grupo de leitores, mas pouco alteram o mundo. Mas análises em que eu mostro, redescrevo, né? Porque tem uma humildade na minha interpretação. Você percebe, né? Eu não estou dizendo que eu vou achar o elo perdido, que os pesquisadores mais profundos não veem nada. Eu estou pensando como Foucault. Quando você quer que eu interprete, eu só estou descrevendo ou redescrevendo. Entendo. O método arqueológico é me mostrando quais são as camadas que estão ali, né? Mas mostrando as camadas na visão que eu tenho de ideologia, que é do Fairclough, sim, nós estamos num momento em que há uma germinação pela palavra. Um momento em que há uma germinação porque diferentes departamentos de estudos da linguagem e das literaturas estão assumindo uma posição de confronto, de desvelamento, de tirar o véu. Ao desvelar, nós não sabemos quem é que está certo, porque a verdade não existe. A questão, a verdade é fabricada e não descoberta, né? A questão é que os grupos que fabricam a verdade passam a ter uma nova força porque tem uma nova audiência. Então, eu acho que nós estamos caminhando, sim, para um confronto. Este confronto pode demorar mais ou menos, mas é um confronto que se anunciou, na minha opinião, em São Paulo, nesse movimento das eleições municipais. Eu tenho interesses em São Paulo, na Zona Sul. Como eu sou rural, né? Eu tenho interesse lá na zona rural de São Paulo, a zona sul da cidade, aqueles bairros que estão lá pertinho da praia. E tenho convivido um pouco lá. Na verdade, comprei um terreno lá com um irmão meu. E observando o movimento político naquela região, pelos olhos do meu irmão, porque eu não pude sair por causa da situação que a gente está, não é o Vilmar. O Vilmar é fazendeiro em Monteiro Lobato mesmo. Eu acho que a gente caminha para um tipo de confronto, espero que não seja sangrento, espero que seja de reivindicação, de reordenação, mas tem violência. Tem violência.
Agradeço a sua resposta, porque é uma questão para mim muito importante. Inclusive, o primeiro capítulo da minha tese, né, da minha tese, eu nomeei como Véu da Resistência, né? E Muito assim, interessante. e assim como quando o senhor fala da ideia da esperança deve ser superior à busca da verdade, para mim a gente está meio assim no limite da honra. E aí eu fico imaginando nas minhas elucubrações, e de vez em quando eu peço socorro para a professora, que é a minha orientadora favorita, e Tem uma. e eu fico pensando assim, Fazer o quê, né, Neuza? É o poder da palavra. e aí eu fico pensando assim, Jesus, será que eu estou ficando louca? Ou eu estou vendo isso que eu estou vendo sem querer ver e não quero tratar? Porque é perturbador, mas assim, e aí quando eu ouço toda a sua fala, eu me tranquilizo, né, entre aspas, porque eu falo, não sou eu. Assim, a gente sempre tenta se retirar um pouco, né, se afastar, mas pelo menos é isso. Resposta dada, obrigada. Que eu também sei Não, que e você está falando uma coisa muito interessante. Quando se levantava, como é que Saussure teve as ideias que teve naquela época? Até que ponto ele era um revolucionário? As ideias circulavam lá Claro. entre os neogramáticos da época, eram amigos dele. Isso. Ele bebia vodka com essa gente. Aliás, ele morreu por excesso de vodka, morreu novo assim, porque Gente Pelo boa. menos a bebida era boa, né? Pelo menos a a bebida era boa. e a bebida era boa, não era A nada. melhor, ele escolheu a melhor. Nova Iguaçu. Não, Por isso não. que eu bebo. Cara com que ele vivia, falavam isso o tempo todo. Como é que ele pegou aquela ideia de valor? Ora, como é que pegou a ideia do Sim. valor? Os sociólogos que falavam a linguagem positivista eram colegas dele, não tinha muita saída. Verdade. Valeu. Bom, vamos finalizar então com a pergunta do Vitinho, que está de mão levantada, abaixa a mão. E aí você fala, Vitinho, que nós temos mais pouquinhos minutos. Diga lá, Vitor. Professor, muito obrigado pela fala, foi muito enriquecedora, como diz a Mônica Perturbadora. É uma curiosidade, não é uma pergunta, é uma curiosidade mesmo. Quando o senhor falou da banca, eu fiquei aqui pensando assim, em quais formas as pessoas tentam para conseguir ou serem ouvidas, ou terem mais visibilidade, os grupos que estão na luta, enfim. Eu só queria, como o senhor falou muito rápido, o senhor falou assim que hoje pensava diferente, que hoje tinha uma outra ideia, eu queria saber, e aí o senhor não falou mais, eu fiquei curioso em saber o que o senhor acha dessa postura de escolher, então, só mulheres, e não escolher o senhor lá na banca, politicamente falando, o que o senhor acha disso agora? A sua pergunta não é fácil. É que o senhor falou assim, o senhor falou, hoje eu penso diferente, mas aí não falou. Aí eu fiquei com uma curiosidade louca. A louca. pergunta é fácil, Sebastião, a pergunta é fácil, a resposta é que é difícil. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, Vitinho, deixa eu pensar um pouco. Rapaz, de vez em quando me acontece isso. Eu acho que estou com uma ideia boa e a pessoa diz, não, essa ideia não serve, não. Você tem que repensar isso porque você não tem esse lugar social de fala. Isso me incomodava, agora não me incomoda mais. Tá certo. Aquela professora que não permitiu a minha participação na banca, ela estava corretíssima, segundo a perspectiva dela, porque ela queria fortalecer um movimento feminino sem a interferência de homem. Porque os homens são interesseiros. Estou lendo na perspectiva dela. Onde eles entram, eles querem fazer a categoria masculino continuar brilhante, continuar forte. Como a tradição é tradição judaico-cristã, egípcia, judaico-cristã, egípcio-judaico-cristã,
é essa masculina, todo grupo feminino que quer se firmar, é interessante tentar se firmar entre si. E tem mais, você me obriga a fazer uma leve referência sobre a análise da LGBTfobia. Me acompanha só esse pedacinho. Neuza, só mais um minuto, tá? Não, você Quando? tem 2 minutos. Você Longo. tem 2 minutos. Legal. Quando Mas o pra passar eu Longo fez a consigo. longa pesquisa sobre Gisberta, essa transexual brasileira de Goiás, que foi morar em Portugal, que fez a carreira como profissional do sexo em Portugal e depois ficou doente, pegou AIDS e foi literalmente abandonada e foi jogada num poço lá na casa abandonada, e quando descobriram ela já estava morrendo. Quando o Longo fez essa pesquisa cuidadosa, isso aconteceu em 1907, ele fez a pesquisa em 2007, fez a pesquisa em 2017. Escreveu uma peça maravilhosa sobre Gisberta e foi apresentar aqui no Teatro Rival, achando que estava prestando um serviço para a comunidade alternativa em relação à maioria, né? Que era a comunidade trans. Um grupo de pessoas trans se revoltou contra ele. Disse que ele era um criminoso, porque só quem poderia falar do sentimento das pessoas trans seriam pessoas trans. Que ele não tinha o direito de fazer isso. O Longo ficou absolutamente descontrolado, desconsolado. Me deu vontade, na época, de mandar uma mensagem para ele dizendo: Longo, procure entender que o consenso não existe. Porque parte das mulheres trans concordavam com ele, que estava certo, alguém tinha que representar. Quem canta a peça Gisberta, escrita por Lombroso, é Maria Bethânia, e canta muito bem. E o próprio Lombroso canta muito bem. Então, é esse impasse que eu quero que você viva comigo. Será que só as mulheres trans podem representar as mulheres trans? Será que não dava para o Longo fazer a peça? A minha resposta parcial e contingente é: há que respeitar os interesses dos diferentes subgrupos dentro da própria comunidade trans. Há diferentes verdades dentro da própria comunidade trans. Não dá para impor a verdade, e olha só, é a verdade de um homossexual, porque Longo é homossexual. Mas elas diziam: não, ele é um homem, ele não é trans, ele não pode nos representar. Eu quero te deixar nesse impasse, tá legal? Estou feliz assim. Obrigado. Eu queria falar só uma coisinha, prof, sobre Obrigado. isso tudo que a pergunta do peraí, deixa eu me organizar aqui. Não, é de leve, essa é de leve. É boa, porque... boa. Não, é porque o Pierre Levy, ele fala uma coisa, e apesar de parecer distante os assuntos, né? A pergunta do Vitor, a sua resposta a ele, me lembra uma fala do Pierre Levy, e ele fala assim, estou falando grosso modo, passando já por mim, já, né? Que todo esse processo que a gente está passando, que a humanidade está passando, de mudança por conta da tecnologia e tal, a gente tem que se permitir, ele fala, aceitar, né? Aceitar, porque quando você... O aceitar no sentido de entender o outro, né? Porque você se atualiza. É nessa aceitação que você se atualiza. E aí, quando você se atualiza, e aí já sou eu falando mesmo, assim, a partir do que ele disse, assim, acho que a sociedade como um todo se atualiza, né? Pegando essa situação vivida aí pelo senhor com as mulheres feministas, né? Então, a gente
assim, acho que a não resistência, ela permite uma atualização global assim na sociedade. Acho legal enxergar É isso. muito legal. E isso me faz ter uma resposta interessante para ti. O James Dewey, num determinado momento, respondendo à tua inquietação, será que estamos amadurecendo para prestar mais atenção para o sofrimento alheio? Ele diz sim. Basta olhar em cada nação, em cada cidade, em cada pequeno grupo, quando acontece uma tragédia, como é que as pessoas se movimentam. Estamos caminhando, mas não por causa de uma força imanente, não por causa de um princípio sagrado, de um valor religioso, não, é por causa da contingência. A ideia de que os fracos cooperam mais entre si do que os ricos, mas há uma ideia de que a fraqueza, cresce a ideia de que a fraqueza é de todos. Cresce a ideia de que é preciso trabalhar aumentando o círculo do nós. Então, essa ideia do Dewey, como grande filósofo norte-americano, da contingência e da esperança, é que permite a gente falar desse jeito. A esperança não quer dizer que você trabalha com consenso. De jeito nenhum. Às vezes, um grupo de universitários que está na resistência, quando você examina com cuidado, há 4, 5, 6, 10 grupos. Eu me lembro muito bem, no tempo em que o PT estava organizado, mais organizado, havia 6 ou 7 tendências ali dentro. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, nós todos já vimos que beleza de manhã passamos, nós todos aproveitamos demais. Vocês foram dizendo exatamente aquilo que o Sebastião trouxe para a gente, uma inquietação, uma perturbação, uma vontade de ler mais, uma vontade de pesquisar mais, e era justamente esse o nosso propósito. Então, Votra, a gente quer agradecer mais uma vez a você por essa dedicação que você teve com o nosso grupo nessa manhã de sábado, né? Porque a gente só consegue se encontrar no sábado, porque todo mundo trabalha muito. Então, nós estamos muito felizes e agradecemos demais a sua presença, tá bom, querido? Muito obrigada mesmo. Fala alguma coisa. Muito obrigado, Neuzinha. Muito obrigado para vocês. Gostei muito de trabalhar com vocês esta manhã. Então, muito será legal. convidado novamente, ok? Ok. Tá ótimo. Pode me convidar. Tá me bom. convida assim com 2 meses de antecedência para eu ficar 2 meses estudando. Tá bom, tá bom, tá Pelo bom. amor de Deus, aí a gente vai pirar, professor, se ele ficar 2 meses estudando para fazer uma palestra aqui. Não, se ele ficar Ele 2 nem se preparou, já me perturbou a vida. A gente não tem condições de existir depois da palestra. Não vai dar. Não, aí eu vou cair dura aqui. 2 meses, não. Muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Um abraço grande. Beijo, gente. Muito Obrigada. obrigada, professor. Valeu. Olha quem chegou ali, o filho do Mário Coutinho, bonitinho. Oi, tudo bem, Muito menino? lindo. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, então tá ótimo. Então nós estamos todos bem aqui, professor Sebastião, você e todos nós aqui. Moçada, um super beijo para vocês todos. Beijo. Vou encerrar. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, gente.